confiando nas promessas de Deus. Eu sempre me utilizo do texto de Hebreus 11:6, quando ele fala de como deve ser a fé, e diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós cremos que Deus existe e que Ele se torna o galardoador. Palavra difícil, né? Galardoador. É o recompensador dos que o buscam. Baseados nisto, em que é impossível pela fé eu pensar, entender e sentir que a minha vida pode sim estar muito próxima de Deus, porque se não for pela fé de que Ele nos resgatou, se não for pela fé de que Ele nos perdoou, nós nos sentiríamos, pensaríamos nisto e até viveríamos isso à flor da pele, né? Sentiríamos e viveríamos um distanciamento muito grande. A gente só é aproximado de Deus, ou só está aproximado de Deus pela fé. Fé que Ele nos perdoou, fé que Ele nos chamou, fé que Ele nos redimiu, nos tirou das trevas e nos trouxe para perto de si. Então, baseado nisso, a gente acredita, nós estamos próximos de Deus, Deus se faz presente em nosso meio, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, aleluia. Quando duas pessoas se reúnem dizendo, estamos aqui em o nome de Jesus, uma de suas promessas foi, eu vou estar ali confirmando o que eles pedirem, vou estar ali no meio deles. E nesse texto que a gente leu, Paulo disse que é necessário que a pessoa creia que Deus existe. Sim, nós cremos que Deus existe, mas algo muito importante, que esse Deus que você busca se torna o recompensador de você. Então, pela fé e pela nossa oração, nós podemos causar em nossas vidas uma grande mudança. Pela fé e pela nossa dedicação em buscarmos em Deus respostas, nós podemos causar em nossas vidas um grande impacto. Coisas podem ser transformadas, coisas podem mudar pela ação da fé e, é claro, pela nossa busca em Deus, pela nossa oração. Pela fé e pela oração, milagres podem acontecer em nossas vidas. E naturalmente, para você não pensar assim que te falte fé, naturalmente que o dom da fé, todos os eleitos salvos têm. Deus colocou em nós o dom da fé. Mas quando eu me refiro à fé, essa fé operante, essa fé que é cheia de confiança e cheia de crença, eu me refiro àquilo que a gente usufrui desse dom da fé. Porque receber o dom da fé, vocês todos receberam, mas se mover por esta fé, às vezes depende, né, do desempenho de cada um. Agir por esta fé, confrontar alguma situação difícil, alguma situação maligna, confrontar algum impasse na vida, alguma barreira, através da fé, é isso que você tem que fazer dia após dia. Então nós precisamos pegar todo esse potencial que Deus colocou dentro de nós, semeou em nós a semente da palavra, semeou em nós uma semente incorruptível. Ele colocou dentro de nós o seu próprio Espírito. A Bíblia diz que somos um com o Senhor, um Espírito com Ele. Nós temos que pegar todo esse potencial e mover isto para o milagre. E onde está o milagre? Nas promessas do Senhor, nos juramentos que Ele tem feito, naquilo que Ele tem dito que vai fazer. Por exemplo, Mateus 17:20, Jesus deu uma resposta para os discípulos, e isso por causa do que Ele estava considerando. Ele percebeu as pessoas com pouca confiança. O texto até diz assim, e Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Ponto continuativo. Nada vos será impossível.
Então Jesus fala do potencial da fé, naturalmente que ela é desenvolvida dentro de nós através da confiança, porque fé como dom, fé como um presente de Deus, ninguém tira do teu coração. Ninguém arranca da tua vida, mas fé como confiança, você é que tem que desempenhar. E para você não ficar pensando que não há capacidade em você para isso, Jesus faz o comparativo, né, de tamanhos de coisas. Porque ele diz, a semente minúscula da mostarda, que é do tamanho de um grãozinho de areia, pode remover uma montanha inteira. E nada será impossível. Deus quer que você haja esta fé aí dentro do seu coração para o que Ele tem prometido. Senhor, é uma grande montanha que precisa ser removida, a cura do meu corpo ou a cura de um ente querido. Senhor, é uma montanha muito grande. Ter uma porta aberta justamente naquela área, naquele setor. Senhor, eu apenas gostaria de estar em paz com minha vizinhança, mas, Senhor, isso é uma montanha intransponível. Eu estar em paz com essa gente toda da balbúrdia, Senhor, é uma dificuldade muito grande. Jesus disse que se a tua fé for desse tamanico assim, você pode remover essa montanha da doença e ser curado. Você pode orar por alguém e a pessoa ser curada. Você pode remover essa montanha que está travando a sua porta de entrada naquele setor ou naquela área de trabalho. Você pode, com esta minúscula fé. É claro que a fé não é minúscula. Jesus fez um comparativo para a gente entender que nós éramos capazes de pensarmos através da fé. Através dessa fé minúscula, você pode viver em paz com os seus vizinhos, até porque a paz, você não pode esperar uma paz que dependa deles, né? Uma paz que vai depender de você. Você vai estar em paz e depois Deus vai fazer um milagre. Se Deus não acalmar o coração daquele vizinho que perturba, se Deus não acalmar o coração daquele vizinho que perturba, se Deus não acalmar o coração daquele vizinho que perturba, eu só sei que esse vizinho vai sumir do mapa. Porque um milagre é possível de acontecer. Senhor, eu quero estar em paz com todos. E de mim eu ofereço paz. Se a outra pessoa não oferece paz, Deus dá um jeito, amado. Deus dá um jeito. Nós precisamos entender isso. Um elemento tão simples, que é um presente de Deus colocado dentro de nós. E que, se formos fazer o comparativo de tamanho, pode parecer minúsculo, mas remove montanhas inteiras. Nós precisamos entender isso, que quando nós agimos por essa fé, quando nós pensamos através da fé, quando a gente tem atitudes coerentes com essa fé, nada se torna impossível para a nossa vida. Dentro do parâmetro, dentro do padrão, qual é? Aquilo que Deus tem prometido, isso sim é possível acontecer na minha vida. Aquilo que Deus tem jurado fazer, é isso que eu vou perseguir, é isso que eu vou buscar. Aquilo que Deus tem dito que vai realizar, eu não vou me basear em outra coisa qualquer, eu vou me basear nas promessas de Deus. E através da fé eu vou confiar nas promessas dele. Como Romanos 4,19, que fala do que Deus tinha prometido para Abraão, e diz que naquela peregrinação dele, de ter ido em busca daquele sonho, daquela visão, diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, sua esposa, não duvidou por incredulidade daquilo que Deus tinha prometido, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Isso aqui é um trecho de Romanos em que Paulo fala da história de Abraão, porque Deus tinha dito para Abraão o seguinte: Abraão, você será grande. Abraão, você vai crescer e vai se multiplicar extraordinariamente. Você terá muitas posses, você será o pai de uma nação, você será o patriarca, você será o cabeça de muitas gentes. E você sabe que
fisicamente, para que isso começasse na vida de Abraão, ele teria que ter pelo menos um filho. Deus disse: você vai ter uma numerosa multidão a partir de você. Você será o cabeça de uma multidão. Você será a nação que eu estou preparando, e você será o pai dessa nação. É como areia da praia, sabe? Areia da praia, incontável, os grãos da areia da praia, como estrelas dos céus. Você perde a conta. E Abraão precisava, eu digo, dentro do padrão humano, fisicamente, ele precisava de ter um filho, para que esse filho tivesse outro filho, e depois tivesse outro filho, e a esposa dele não podia ter filhos. Deus fez uma grandiosíssima promessa, que aparentemente encontrou uma barreira, um empecilho. Ele até caiu na besteira de ter relações íntimas com a empregada, a escrava. E sabe quem ofereceu isso para ele? A própria esposa. Porque já tinha passado muitos anos, a esposa disse: eu tenho aqui uma serva, uma empregada, quem sabe com ela Deus faz cumprir a promessa. Teve um filho com a empregada, o filho cresceu, chamado Ismael. Dele tem agora a descendência árabe, que cria caso e cria guerra com o povo judeu até hoje. Até que, lá nos 100 anos, no fundo do coração de Abraão, você vê o texto de Paulo, ele não duvidava, ele sabia que Deus poderia cumprir aquela promessa. Só que ele ainda assim olhava para si, e já estava com 100 anos. Imagina o que é uma pessoa com 100 anos pensar: vou ter um filho. E vem cá, minha neguinha. Ele chama a esposa dele, e ela já com 90. Como é que é isso? Então, de vários obstáculos, de várias limitações, Paulo compreendeu que Abraão, ele cria, ele confiava, ele estava... Esse versículo 21 é tremendo, né? Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, eu não posso fugir daquilo que Deus prometeu. Se você tiver um sonho no seu coração, se você tiver uma grande visão de futuro, e se isso estiver baseado nas promessas de Deus, como por exemplo, casa cheia de tudo que é bom, comer o melhor da terra, ter saúde plena, vigor até na velhice, ter filhos abençoados, família bendita, ser cabeça, não ser cauda, ser vencedor em tudo, ser uma pessoa próspera, feliz, ser uma pessoa ditosa. Se você tem sonhos, visões, aspirações baseados no que Deus promete, baseados nas promessas de Deus, naquilo que Ele jura fazer, amado, nunca perca de vista esse tipo de sonho, esse tipo de visão. Ah, bispo, já passaram 10 anos, já passaram 15 anos, já passaram 20 anos, e aquilo com que eu sonhava não se cumpriu. Não deixe, amado, de lado, não perca a visão disso. Esteja plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Não gaste tempo tendo sonhos e visões que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Agora, é promessa dele? É vontade dele? Ditos de Deus? São ditos de Deus, perdão? São falas do Senhor? Deus se comunicou? Deus falou que vai cumprir? Pode se basear nisso e pode confiar nessas promessas, porque a fé vai te levar à realização dessas promessas. Coloquei até um quadro aqui para a gente pensar nisso, do que Jesus fez, do que Ele faz e do que Ele prometeu para a nossa vida. Nós precisamos desenvolver confiança para ver o milagre acontecer, amado. Deus falou alguma coisa com você, mantenha-se firme naquilo. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque o que importa saber é isso aqui, pois quem fez a promessa que é fiel. O que importa eu saber nessa história toda? Se a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, ou se é do tamanho de um grão grandão? Não, mas o mais importante é saber que quem fez a promessa é que é fiel. Então eu guardo firme a minha confissão de esperança.
Deus disse que vai prosperar, Deus disse que vai multiplicar, Deus disse que vai acrescentar, Deus disse que vai renovar, Deus disse que vai trazer dupla honra, Deus disse que vai restabelecer aquilo que foi derrubado, Deus vai reconstruir tudo, Deus vai fazer da minha família, família bendita. Eu posso me agarrar a essa esperança, manter firme a minha confissão disso, sabendo que quem prometeu é que vai cumprir. Então tudo que Deus diz que vai fazer, amados, tudo que Deus diz que vai realizar em sua vida, ouça, Ele fará. De todas as promessas de Deus, eu termino aqui com 2 Coríntios 1:20. Paulo disse, porque quantas são as promessas de Deus? De todas as promessas que Deus tem dito, tantas tem nele, em Cristo, um sim, porquanto também por Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo está dizendo, para tudo que Deus se pronuncia e fala que vai fazer e diz que vai executar em Cristo, e olha, sabe há quanto tempo Cristo pagou o preço para que isso se tornasse verdade? Já tem 2018 anos para trás. Mais do que nunca é tempo de nós dizermos assim, Senhor, as bênçãos são nossas, pode vir aqui, Senhor, realizar tuas promessas, estamos prontos, temos fé para isto. Porque quantas são as promessas de Deus? Tem nele o sim, porquanto por ele também é o amém, para a glória de Deus, através de nós. As promessas de Deus falam de paz para o teu coração e para o teu arredor. As promessas de Deus falam de alegria. As promessas de Deus falam de família bendita, de forças para adquirir riquezas. E aí quando você chegar lá no topo, você tem que se lembrar, foi Deus que me trouxe até aqui. A palavra de Deus fala de dupla honra, fala de vitórias, fala de vencer na vida e vencer a morte. As promessas do Senhor falam de proteção, falam de sustento, falam de boa vida e de longa vida, longevidade, falam de saúde, falam de consolo, fala de ajuda, fala de suporte, de assistência, de anjos protegendo, fala de cura, fala de restituição. As promessas de Deus falam de multiplicação, elas falam de abastecimento, falam de transbordamento, falam de cuidado, de zelo que Deus tem para conosco. As promessas de Deus falam de vida eterna, falam de amor, falam de perdão, um perdão de Deus para conosco. Por isso que a gente precisa perdoar os outros, porque imagina, se Deus já nos perdoou, quem somos nós, para não perdoarmos alguém? Fala de livramento, fala de felicidade, fala de vida abundante, vida plena, fala de resposta de oração. Uma das promessas de Deus é esta: você vai abrir a tua boca, você vai me pedir e eu vou responder aquilo que você pediu. Hebreus 13:8 diz que este que tem prometido milhares de coisas para nós, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Se você puder, diga aí no seu lugar: eu estou confiando nas promessas de Deus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor, pois assim seja. Assim disse o Senhor. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre.